Como eu estava na reserva, eu não vou me estender, porque eu tenho que parar 9, ou até antes. E vendo os irmãos e o tema que os irmãos escolheram, eu também li, né, o texto. E de tudo que falaram, de tudo que passaram aqui, eu também recebo, né, e percebo algo, que assim como Paulo, o missionário de Deus, foi usado por Deus para escrever algumas cartas à igreja, 12, 13, eu vejo no Apocalipse, que era um livro que eu tinha assim, como de interpretações difíceis, né? Fala de dragão, fala de selo, fala de porta, fala de coisa de mulher, de mar, de rio, de águas, então complica um pouco. Mas eu vi no Apocalipse, no livro da Revelação, uma preocupação de Deus. Com quem? A igreja. Ei, Deus é preocupado com a igreja. Ele chama João, leva-o para uma ilha chamada Pátimo, e tem algo a passar para João, e sustenta dizendo: ei, o que tu vai ver, eu não quero só que tu fique para ti, eu quero que tu escreva e passe. Diga amém. Está vendo a preocupação de Deus? Ele insistiu, irmão Wilson. Se você só veio tentar decorar, talvez tu não passe tudo que eu quero. Era Deus, essa carta é a carta de Deus, não é a carta de Paulo. Mas é João que leva, amém. Mas é a carta de Deus para a igreja. O próprio que se apresenta nos 7 castiçais, que tem na mão as 7 estrelas, que tem olhos como de fogo. Ele se apresenta, João, como voz de muitas águas, e diz: é eu que vou dar para você a carta. E quem vai escrever é você. Mas para que você não erre, não aumente nem diminua o que eu quero passar para a igreja, ou para as igrejas, você escreva. Diga amém. Está vendo aí? Quando você lê, você vai dizer: ah, tá, é a carta de Deus, é a palavra de Deus. Isso me chamou a atenção. Aí João preocupa, pega o livro, pega a caneta, pega a pena, pega o pergaminho e... Aí só que a festa está centralizada numa das cartas, é a sexta, não é isso? E como é o nome da igreja? Fila. Quem lê as igrejas e as 7, não foi enviada uma carta para a igreja de Filadélfia. Foi enviada uma carta para cada igreja que está na Ásia Menor. São 7, talvez eu cite aqui algumas, como Éfeso, Tiatira, Sardo, Laodiceia, Pérgamo, e são 7 igrejas. E trouxeram para a igreja da Filadélfia. Talvez o pastor e mais a equipe entendeu que o tema, né, Michael? O que encaixava, o que queriam, o que Deus iria trabalhar aqui era com a igreja de Filadélfia. São escritas, e o pastor, e João, que é o anjo da igreja, é o pastor da igreja. As 7 estrelas são os 7 pastores, os castiçais, os 7 são as congregações, as igrejas. E ele disse: para cada uma tinha uma palavra. Quando você tiver um tempo, diz: eu vou ler esse negócio das 7. Eu não vou ler só o texto que os irmãos liam e reliam aqui, não, só para a igreja de Filadélfia. Eu vou ler quando ele enviou para de Sardo, para a igreja de Laodiceia. Eu vou ler quando ele enviou a igreja de Tiatira. Você vai perceber que com cada igreja, Deus estava falando algo. Volto a dizer a você, o que é que eu entendo? O que é que eu vejo assim, de mais interessante do que qualquer coisa? Vou dizer para você o que é que eu vejo. É que Deus, como ele falou lá em Filadélfia, ele conhece todas as igrejas. Ele sabe todas as obras, de tintim por tintim, de quem faz e de quem não faz.
E ali, quando ele olha para aquela igreja, alguma coisa da igreja de Éfeso chamava a atenção dele. Era coisa boa, era coisa que dava para ele relevar, mas tinha coisa que ele não gostava. Então eu vou chamar a atenção aqui. Amém? Quando ele olhou para a igreja de Sardes, ele disse: essa igreja aqui faz isso, eu gosto porque ela faz isso, mas aqui, João, aqui tu vai falar que tem um problema nela aqui. Aí escreve. Aí assim ele foi. Em algumas igrejas tinha uma exaltação. Em algumas igrejas alguém pensava que era o dono da cocada preta. E ele repreende. Noutra igreja ele se preocupou. Ele quem? Deus. Noutra igreja Deus se preocupou. Porque a doutrina, Michael, que alguém pregava era uma doutrina falsa. E ele dizia: olha, está tudo certo aí, mas cuidado que tem uma doutrina aí de Balaão. Era uma doutrina falsa. Para outra igreja ele diz: as coisas estão bem, está certo, eu estou gostando porque guardo aí, guardo ali, são fiéis, mas tenho algo a falar. O que é? Nessa daí, eles estão deixando ser ensinado por uma profetisa falsa. Jezabel, ele cita Jezabel lá, que era uma falsa profetisa. Então, nós, a liderança, os pastores, eu vejo assim, Michael. Como é que nós estamos ensinando? Quem é que nós estamos trazendo? Deus está se agradando do pastor Michael no A, no B e no C. Talvez na parte D, ele diga: aqui não, eu não estou gostando de você aqui. Essa é a parte que me chama a atenção. Talvez tudo em tudo nós estamos sendo bom, mas de repente quando a gente chama alguém para doutrinar, não é o que Deus queria. Queria que o pastor da igreja doutrinasse, não aquela irmã que chega aqui e bate o sapato e faz o resto dos irmãos, os falsos irmãos, ficarem subindo para a parede e batendo, da vontade de chegar lá e, né? Porque sapatear é bom, falar em mistério é melhor ainda, receber uma profecia é melhor, mas irmãs e irmãs, e a palavra de Deus é melhor ainda. Então, fiquei assim, passo para vocês assim, algo assim, que haja uma consciência nossa, de que o nosso Deus, Ele está atento a tudo. Amém, irmão? Ele dizia: eu conheço as tuas obras, sei como tu és, aonde tu anda, sei que tu tem poucas forças, sei que tu não é muito forte, mas também tem algo que eu vi em você, que eu gostei. Deus diz, que é: tu tens fé, rapaz, tu tens guardado a minha palavra, tu tens sido fiel. Eu sei que tu é fraco, nós somos fracos, mas não somos fracassados. Eu sei que tu é fraco, eu sei que tu não tem muito dinheiro, eu sei que tu não tem muita sabedoria, mas tu tens fé e tu tens guardado a minha palavra. Para cada igreja Deus trata. Aí eu disse, com meus botões, né? Eita, que Deus ele anda mesmo no meio das igrejas. As igrejas de lá são as igrejas dos dias de hoje. O nosso Deus está aqui olhando as nossas obras. Assim como a peça que o Rafael e a equipe fez. Deus está atento, irmão José. Não é tempo de brincar, não é tempo de unha doída, não é tempo de dor de ouvido e de cabeça, não é tempo de mentir para não estar no templo ouvindo a doutrina nem a palavra. É tempo de buscar a Deus. E aí isso me chamou a atenção. Pode? Vocês focaram, os irmãos focaram na igreja, no tema, né? Foi bonito. Falou que interessante, guarda o que tens para quem tome a tua coroa, né? Então, o que a igreja tem, mas sei que és fraco, sei que tem pouca força, todavia vejo que em você foste fiel porque guardaste a minha palavra, né? Em meio à dificuldade, em meio à crise, guardaste a minha palavra. Aí Deus no fim, encerrando a parte do texto da lição da Filadélfia mesmo, ele diz: assim como tu foste fiel e guardaste a minha palavra, eu também te guardarei. Olha Deus dizendo assim: se tu fez, eu também faço.
Se não fores fiel a mim, Deus está dizendo, também serei fiel a ti. Se tu vencer, te prepara, que o que é teu está guardado. Deus é assim, irmão. Deus é assim. Samuel, ninguém se engane com Deus. Tu fez. Ainda tem mais que falaram muito aqui, da porta, né? A porta que ele abre. Tem na mão a estrela de Davi, estrela, a chave, fala de autoridade. Chave fala de autoridade. É como se a irmã que tivesse a chave da casa dela, ela veio para o culto, trancou. Se é um quarto, a senhora trancou, que ninguém entra. Quando a senhora chega lá, a senhora mete a mão no bolso, tá. É autoridade. Só abre eu e só fecha eu. Agora eu estou falando conforme a Bíblia e conforme o que ela ensina. Agora, se alguém tem uma casa que é bagunçada e todo mundo abre, aí é problema teu. Você está entendendo? Você já viu aquela irmã e aquele irmão que tem uma casa que entra todo tipo de cachorro lá dentro, deita na cama, deita no quarto, sai, chuta a parede? Casa de crente não é para ser assim, não. A casa da gente, a gente tem o nosso lugar reservado. Só entra quem você quer, quem você ordena, onde você quer colocar, né? Então, por isso que eu falo do que é certo e do que é errado. Então, a casa, chave fala de autoridade, a chave de Davi, que eu abro e ninguém fecha, que eu fecho e ninguém abre, fala de autoridade. Então, Deus estava dizendo para aquela igreja que tinha dado autoridade a eles. Eles tinham autoridade. Amém? Então, que fique nessa noite, né, cravado assim nos vossos corações, que Deus, ele não é omisso e ele não está passando desapercebido em nada. Nada. Você vê aqui nesse texto que a responsa é com o pastor. E Deus está com aqui. Por quê? A Bíblia diz que o pastor, ele vela pelas almas do irmão. Então tem que tratar, tem que cuidar. Deus, ele nos cobra porque nós temos o dever de zelar, de velar, de orar, de interceder pelas vossas vidas. Caso aconteça algo, não vá bem, quem é cobrado é o anjo da igreja, o pastor. E Deus conhece a obra de todos, o trabalho de todos. Está em todas as igrejas. Conhece o que está feito, o que está sendo feito de útil e o que não está. Conhece e sabe o que é bom e o que não é. Sabe o que está acontecendo de pecado e o que não está. Então não dá. A gente que às vezes vacila, brinca de ser crente, de estar e não estar, de fachada, de tentar enganar o irmão, o obreiro, o pastor, e de tentar induzir aqui. Mas Deus, ele está só no comando das coisas. Então, se eu fosse ter nesses dias que fossem me dado a oportunidade, eu ia levar para esse lado a mensagem, com base nisso. Não ia enrolar muito ou na outra parte, porque cada um prega conforme aquilo que Deus, né, irmãos, dá, que Deus mostra, que Deus revela. E me chamou muita atenção a preocupação de Deus com as igrejas. Só escreve as 7 igrejas, as 7 cartas, e manda o seu anjo falar, porque ele era preocupado. Quem é você? Você é a igreja? Diga amém. Você sabia que Deus se preocupa com você? Manda pregadores falar, ensinar e testificar para que você se ajeite. É porque ele se preocupa com você. Vai lá e fala, João, vai lá e lê. E o João lê. Deus, eu mando a falar isso para vocês. Conheço as tuas obras. Sei que tu és assim. Sei que tu não vai bem. Sei que tu tem poucas forças. Todavia, eu me agradei. Eu guardei. Porque vocês guardaram, honraram a minha palavra. Mas saibam de uma coisa. Foram fiel. Quando vinha a tribulação, quando vinha a dificuldade, não se preocupe. Que assim também como vocês me honraram, eu vou honrar vocês. Eu vou livrar vocês. E no fim de tudo, quem vencer, quem não se dobrar, quem não fugir, quem não sair, quem não se embebedar, quem não se prostituir, quem não fumar maconha, quem continuar comigo, vai ganhar a coroa da vida. Amém, irmão? Isso é Deus. A preocupação de Deus para conosco. Pastor, está encerrado, senão eu vou já para 10 horas.